sou a Luana e eu vou fazer uma breve introdução do nosso projeto integrador, né? Como todos já sabem, né, estamos passando por um momento bem crítico, né, o mundo todo, que é a pandemia do novo coronavírus, né? E a forma básica de prevenção é ficar em casa, né? Só que, infelizmente, existem muitas pessoas que não têm abrigo, não têm casa, não têm onde ficar, sem condição alguma de seguir essas recomendações. Os moradores de ruas se encontram num grave risco. Mesmo com toda a ajuda, com todo assistencialismo, com assistência social, não é o suficiente para ajudar todas essas pessoas que moram nas ruas. Existem ONGs, casas de abrigo, assistência social, o assistencialismo, né? As igrejas que ajudam essas pessoas. Mesmo com toda a ajuda, né? Que existe as assistências sociais, né? Que são de órgãos públicos. O assistencialismo, que são as instituições privadas, as igrejas, que ajudam as pessoas, né? Mas ali aquilo momentâneo, ali, e depois eles não dão um suporte, né? Por mais que tenham muitas pessoas ajudando, essas pessoas precisam de um suporte, de um acompanhamento, como acontece com a assistência social. A assistência social é um direito de todos e ela acompanha esses moradores, né? Dão o que comer, casa, e existem os projetos da assistência social, mas não são suficientes para atender todos esses moradores. Nosso principal objetivo nesse trabalho é identificar os moradores de rua que não estão sendo assistidos e dar todo o suporte necessário. O principal objetivo deste projeto integrador é identificar a população moradora de rua que, por diversas circunstâncias, ainda não é assistida por alguma entidade social, seja ela privada ou pública, a fim de identificar a real quantidade de moradores que se encontram nessa situação no município de Assis, interior de São Paulo, e fazer com que essas pessoas tenham condições mais dignas de vida. Temos como objetivos específicos mapear onde se concentra essa população moradora de rua aqui no município de Assis, identificando quais são as suas maiores queixas e também traçando estratégias de como podemos ajudá-las, definindo por meio de simulação de processos de transformação e serviços melhores cenários para a resolução dos problemas levantados neste projeto integrador. Com base nas informações levantadas anteriormente, em instituições privadas e públicas no município de Assis, nós identificamos que foi feito um registro em novembro de 2020, que especifica que existem 91 moradores em situação de rua no município, sendo eles 51 homens e 40 mulheres. Porém, passados 6 meses, não se tem um registro atualizado dessa real população. Assim, nós queremos com este projeto identificar a real quantidade de pessoas que precisam de um apoio, seja de órgãos públicos ou privados, para garantir a sua sobrevivência diante o agravamento causado pelo novo coronavírus. A defasagem de dados é justificada por diversas circunstâncias, que vão desde a falta desses moradores entrarem em contato com órgãos sociais e assistenciais, e também o fato de não se ter fiscais treinados e qualificados para identificar essa população. Diante das informações levantadas que nortearam o tema de pesquisa deste projeto integrador, nós queremos definir como a simulação de processos de transformação e serviços aplicados às necessidades de melhoria ao assistencialismo no município de Assis podem colaborar para amenizar as causas que geraram essa situação problema. Para a realização deste projeto integrador, nós utilizamos diversas metodologias. A primeira delas se deu através da reunião do grupo por meio de videoconferência, para fazer o levantamento de ideias que contemplassem o projeto de pesquisa, as pesquisas que deveriam ser realizadas para o desenvolvimento deste projeto integrador. Após a realização desse brainstorm, nós fizemos o afunilamento das ideias com a técnica de Design Thinking.
Além dessa técnica de design thinking, nós aplicamos formulário criado no formulários Google em moradores da cidade de Assis, a fim de que esses moradores pudessem nos nortear aonde estava concentrada a nossa comunidade externa escolhida, que no caso foi a comunidade composta por moradores de rua no município de Assis e região. Esses moradores que responderam ao formulário definiram aonde que se concentrava, segundo eles, as pessoas em situação de rua e também os bairros mais carentes e que mais necessitavam de uma atenção do poder público e privado. Também realizamos processos organizacionais para fazer a resolução dos problemas. Assim, definimos que fluxogramas poderiam ser processos bem eficientes para a resolução dos problemas. Esses fluxogramas foram aplicados e analisados, confrontando nas revisões literárias com os estudos semelhantes, com objetivos semelhantes deste projeto integrador. Fundamentação teórica. Na fundamentação teórica, utilizamos de 3 documentos, 2 notas técnicas do IPEA e um texto, um documento da base Cielo da Revista Brasileira de Enfermagem, que trata as pessoas de situação em pandemia do Rio de Janeiro. Essa nota do Rio de Janeiro, esse estudo, trata de como é o caso relevante do agravamento com a vida da pandemia da Covid-19. E o estado do Rio de Janeiro vem sofrendo grande quantidade de pessoas que estão em aumento de situação de calamidade pública, que antes não estavam e agora estão em estado grave de calamidade pública e vieram muitas delas a serem moradores de rua. Então, com esse estudo, a gente pretende trazer do Rio de Janeiro uma perspectiva de fazer um enfrentamento para a nossa região Assis. E nesse estudo diz que tem muito a ver com a necessidade de trazer situações de melhoramento público, de enfrentamento, junto com entidades privadas, para gerar um processo híbrido que garanta uma melhor tratamento das situações das pessoas de calamidade pública. Esse é um documento que é da fundamentação teórica. Os outros 2 documentos da fundamentação teórica é a nota do IPEA 73 e a nota do IPEA 74. A nota do IPEA 73 vem tratar dos números de aumento no Brasil de pessoas em estado de calamidade pública. Um dado bem importante que a gente pegou o Sudeste, né? E até o Brasil como um todo, que é um dado importante, que toda cidade com mais de 100 mil habitantes, tem moradores de rua. São 85% de todas as cidades do Brasil têm moradores de rua, com mais de 100 mil habitantes. Esse é um dado da nota 73 do IPEA que a gente veio trazer. E a nota 74 do IPEA vem falar sobre o que é o morador de rua, qual a sua conceituação, quais são as coisas que essa população passa e quais são as atividades que podem ser desenvolvidas entre uma nota técnica de enfrentamento básico. Isso nos deu um norte para a gente poder trabalhar e criar o nosso próprio modelo, a partir do modelo do estudo da enfermagem, lá do estudo técnico da enfermagem, trouxe também essas 2 notas técnicas para juntos elaboração de um plano de ação, um contexto. E isso é uma das vertentes da nossa fundamentação teórica. Já as matérias estudadas no PI, não poderia deixar de falar da parte de suprimento, de cadeia de suprimentos e logística, porque tem tudo a ver, visto que as entidades públicas
precisam se organizar para fazer a distribuição dos alimentos, dos suprimentos de higiene básico, kits, né? E aí tem vários lugares da cidade que tem pontos de vulnerabilidade social. E nisso ficou muito interessante saber que, sabendo aonde estão os pontos, utilizando dessa cadeia de suprimentos bem mapeada, é muito mais fácil de atender a população. Também mapeando, através da cadeia de suprimentos, entre um dos itens, quais são as entidades assistenciais privadas que fazem trabalhos comunitários e quais são as melhorias que é possível fazer de ordem pública para fazer um enfrentamento mais assertivo. Então, juntamos tudo isso dentro da matéria estudada também para fazer a elaboração do PI. Olá, eu sou o Matheus, eu vou falar um pouco sobre os resultados do nosso projeto. Tendo em vista as nossas pesquisas e a aplicação do questionário, que infelizmente, devido à pandemia, foi feito única e exclusivamente de forma online, a gente pôde notar que, apesar do crescimento constante, ano a ano, do aumento de pessoas em situação de rua, nesse período de pandemia, o aumento foi acima da média, né? Deixando claro que esse momento que estamos passando de crise econômica e uma pandemia afetou muito as pessoas que já tinham algum tipo de vulnerabilidade. Então, desenhamos nosso cenário atual, certo? E fizemos outros 2 cenários. Um com uma participação ativa da população e um com uma participação ativa do Estado, do governo, com a aplicação de verbas e recursos, tá? No cenário 1, onde a população ativa, a gente pensou em líderes comunitários na linha de frente, tentando fazer com que a população usasse de empatia para doações de alimentos, de mantimentos e itens básicos de higiene, onde seria resolvido aquela situação emergencial momentânea. No cenário 2, partimos do princípio onde o poder público deixe de investir o dinheiro em algumas obras que não são importantes momentaneamente, realocando esse dinheiro para assistência social, criando uma política pública robusta, implementando projetos que já foram feitos em outros municípios, assim tendo a certeza de funcionabilidade e sucesso. E dessa forma conseguir assistir essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que estão em situação de rua. As considerações finais com relação ao projeto integrador do acolhimento das pessoas em situação de risco por causa da pandemia, como houve um aumento de 30% nesse grupo, foi feito um estudo e foi destacado da seguinte maneira: pessoas acolhidas da maneira como está sendo hoje em casas de abrigo, principalmente, né, e através da igreja e doações de alguns grupos da cidade, através de uma organização de distribuição desses recursos, houve um aumento de 25% na eficiência da entrega desses produtos e também do atendimento. Só que também houve um aumento de 30% aproximadamente do grupo de risco, de pessoas em situação de risco, e por causa da pandemia e os problemas econômicos causados por ela, né? Então nós verificamos um segundo cenário que é mais viável, embora ele requer um pouco mais de recursos, através do poder público, que é o destino de uma verba para a construção ou locação de uma nova sede de uma casa de abrigo. Essa casa de abrigo nova seria melhor atendido, porque você consegue ter uma eficiência melhor, um atendimento mais amplo, porque seria montado num lugar estratégico do ponto da cidade,
e você pode ter uma variação até de 15 a 20% a mais no número de pessoas em situação de risco. Ou seja, uma casa de abrigo, ela tem uma casa de abrigo a mais, ela tem capacidade de atender não só o aumento que já existe, mas também, eventualmente, um próximo aumento desse tipo de população em situação de risco, né? Então, a conclusão que nós chegamos foi que uma construção, uma nova casa de abrigo é a melhor solução, melhorando a demanda e também a eficiência no atendimento.